Sejam muito bem-vindos ao canal da Panini XP, pessoal. Como vocês estão? Começando mais uma semana, mais alguns vídeos aí, trazendo materiais, novidades. E eu tô aqui para falar de um lançamento muito interessante da Panini, que é o formato coleção completa. Além disso, a republicação do mangá Planets, que une aí junto com esse lançamento. É uma proposta muito interessante que a Panini está trazendo e eu gostaria de apresentá-la para vocês, além de falar um pouquinho sobre esse mangá aqui, que é um clássico de ficção científica. Então, sem mais delongas, eu sou o João, tá começando mais um review da Panini XP. Não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma das notificações, para aí tudo que a gente vai trazendo do melhor do universo geek aqui para o nosso canal do YouTube. Belezinha? Então agora, bora pro review! Beleza, pessoal? Bora agora falar do que é esse novo formato aqui do coleção completa que a Panini está trazendo. Bom, como você viu aqui, tô com esse expositor todo diferente aqui, com essa caixinha muito especial, por quê? A Panini, identificando aí que os box estão fazendo um grande sucesso aí no mercado nacional, resolveu trazer uma oportunidade para as coleções mais simples, as coleções mais enxutas de mangás, como por exemplo o Planets, né? Que só tem 4 volumes. E o que a Panini teve a brilhante ideia, na minha opinião? Trouxeram aí a coleção completa. A coleção completa nada mais é do que um box um pouquinho mais simples, um pouco mais barato também, mas totalmente personalizado para você guardar a sua coleção de mangás. Então o que acontece? Você vem aqui, por meio fora de ordem mesmo, não tem problema. Você adquire essa caixinha com a coleção completa, todos os brindes que já vem nos mangás, por um preço bem mais acessível. Essa aqui, ela tem o mesmo valor de capa aí da coleção, que é R$ 175,60, pessoal. Então ela tem um preço bem acessível. Já está disponível na Panini XP e em todos os outros canais da Panini. Então, se você quiser adquirir a sua, é só entrar em contato aqui com a Panini XP. A gente garante para você, independente de onde você esteja, seja em São Paulo, seja no Acre, seja no espaço sideral, assim como o Planets, a gente manda para você. E beleza, você tem aqui a coleção completinha do mangá e ele também vem esse expositorzinho, como eu deixei antes, para caso você queira deixar a coleção exposta ali no seu estante, no seu quarto, enfim, onde você quiser deixar. Aí fica assim, bem bonitinho. É muito interessante, é uma proposta nova de trazer aí republicações de séries que às vezes não encaixariam na programação da Panini, mas aí agora com esse formato é possível. E a Panini não está reprimindo só também as coleções nesse box. Eu sei que tem alguns volumes que não conseguiu completar a coleção, a Panini também está reprimindo individualmente, mas você já consegue essa caixinha comprando o kit, beleza? Agora que eu apresentei esse novo formato para vocês, vou dar um spoiler. O próximo boxzinho que vai ser a coleção completa é o mangá Cells at Work, que você pode fazer a pré-venda aqui com a gente. Beleza, dado esse spoilerzinho, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o que é Planets. Quem foi aí o grande autor por trás dessa obra magnífica e o que é essa fixação aí pela ficção científica. Aqui que a gente tem alguns mangás da cultura pop no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Bora para o próximo take. Bora lá, pessoal, tratar um pouco sobre Planets, sobre o Makoto Yukimura, essa grande mente aí por trás desse mangá. Falar um pouquinho para vocês do que se trata esse material, beleza? Primeiramente, o Makoto Yukimura, ele é um mangaka que nasceu em 76 lá em Tóquio e ele ficou muito conhecido por fazer as obras dele com realismo histórico, sabe? Uma coisa bem verossímil assim, com a realidade, uma pesquisa bem detalhada. E os mangás deles têm uma proposta mais filosófica do que uma ação em si, ou seja, eles são bem reflexivos, são bem introspectivos em alguns momentos. E também você tem uma pesquisa bem detalhada, um material assim, histórico bem factível. Então é muito interessante essa pegada do mangá. Ele foge, ele mistura assim, a ficção, a fantasia, assim, só que de uma forma bem traduzida para o mundo real. Isso é muito interessante. Pausem para água. Então, como ele trata desse gênero, né? Dramas filosóficos, históricos, assim, reflexões existenciais e tudo mais. E ele faz tanto material de ficção científica quanto materiais históricos, como eu disse, e suas obras principais são Planets e Vinland Saga, pessoal. Vamos começar aí falando aí sobre o Planets. O Planets, ele é um
mangá foi publicado de 99 até 2004 pela Kodansha, uma das principais editoras japonesas, da demografia seinen, ou seja, voltado para o público adulto, com reflexões e temas mais pesados, mais sensíveis, né? Um negócio feito para adultos se identificarem, em opostos aí aos shonens, que são para o público infanto-juvenil, com mais ação e menos profundidade dos personagens. O Planets, ele é de ficção científica realista e ele aborda muitos temas como a imensidão do espaço, reflexões da humanidade frente à expansão espacial, entre coisas do tipo. E ele recebeu o prêmio Seiun Award em 2002 de melhor mangá de ficção científica. E tem um anime, inclusive, de 26 episódios que ajudou muito a popularizar a obra. E é considerado um dos clássicos modernos aí de ficção científica nos mangás. O Yukimura, ele também fez Vinland Saga. Esse aí é famoso, hein, pessoal? Quem não conhece? Desde quando ele terminou o Planets, ele começou a desenvolver a obra, né, que ele finalizou o Planets em 2004, em 2005 ele já começou o Vinland Saga e está terminando aí nesse ano 2025, ou seja, 20 anos trabalhando nessa obra. Também é um seinen com, se eu não me engano, 29 volumes, né, o último volume saindo agora, relacionado a sagas históricas, né? Então você vai ter aí ela ambientada no século XI, sobre a expansão dos povos bárbaros, sabe? Os vikings, conquistas, sabe? Toda aquela expansão que a gente adora estudar na escola. Quem não ama essa temática é maluco, porque é a parte mais legal das aulas, né? Brincadeira da parte. Mas ele trata não só sobre guerra, sobre essa parte fantasiosa da coisa, mas ele trata muito sobre violência, sobre redenção, sobre perdão, escravidão, sobre temas extremamente sensíveis de uma forma muito filosófica, muito aprofundada, extremamente diferente. Você acha que você vai ler um mangá só sobre vikings? Não, você vai ler um mangá que fala muito sobre a história humana, sobre a humanidade em si. E ele recebeu diversas premiações, como o Grande Prêmio de Mangá de 2009 e o Kodansha Manga Awards em 2012. E, enfim. E a importância de todo esse trabalho do Miura é porque, aliás, do Yukimura, né? Confundi com outro mangaka. Ele trazer essa realidade assim, para os mangás, essa pesquisa mais aprofundada. Muitos dos mangás que saíram posteriormente ao Planets of Vinland Saga se inspiraram nas obras dele. Porque o Yukimura, com pouquíssimas obras, pouquíssimos trabalhos além de Planets of Vinland Saga, conseguiu conquistar uma legião de fãs e se consagrar como um dos grandes escritores aí, mangakas de seinen, ao lado de Kentaro Miura, de Berserk, ao lado de Naoki Urasawa, com Monster 20th Century Boys, ao lado aí de Takehiko Inoue, com Vagabond, entre tantos outros. Beleza? Agora que eu expliquei pra vocês quem é o Yukimura, vamos falar sobre... Sabe sobre o quê? Sobre o Planets, finalmente. Eu vou contar um pouquinho pra vocês desse mangá, que é um dos meus favoritos. Eu adoro ficção científica e eu tenho o prazer aí de apresentá-los pra vocês no próximo take. Bora lá, pessoal! Falar agora sobre o Planets. Como eu disse, esse mangá aí, publicado pelo Makoto Yukimura de 99 até 2004, isso no Japão, né? Ele saiu na revista Weekly Morning, que é uma revista focada em seinens da Kodansha, uma das principais editoras do Japão aí. E ele foi compilado em 4 volumes tankobon, aqui, possuindo 26 capítulos no total, certo? Aqui no Brasil, ele teve a primeira edição pela Panini propriamente, em 2007, ou seja, muito tempo atrás. E ele ficou meio sumido do mercado por um tempo. Panini publicou. Essa é a terceira vez que ele veio aqui para o mercado brasileiro. Como eu disse, ele faz parte da demografia seinen, que é voltada para adultos, jovens adultos, enfim, com temas mais introspectivos, vamos dizer assim, temas mais filosóficos, temas mais, vamos dizer assim, pesados também, né? Depende muito da proposta do autor. Vou botar a caixinha aqui do ladinho. A gente poder ver o mangá aqui aberto, bem bonitinho. As capas aí são bem bonitas, então vou deixar elas aqui expostas para vocês verem. A faixa etária dele, geralmente, assim, oscila entre 14 assim, 16 anos, mas aqui no Brasil ela ficou como 16 anos, certo, pessoal? E, como eu disse, tem 26 capítulos aí, divididos 4 volumes tankobon deles. O Planets, ele foi lançado aí no final dos anos 90, porque, não só no Japão,
mas no mundo inteiro havia se criado uma fixação assim, pela ficção científica. E no Japão isso se agravou muito pelo crescimento do setor espacial lá, mundial, mas assim, pela forma como isso estava sendo traduzido nas mídias do Japão. O melhor jeito que a gente tem disso é o anime e o mangá do Cowboy Bebop, que não é da Panini, né, infelizmente, mas ele é um clássico de ficção científica, muita gente conhece e morre de amores por Cowboy Bebop, é um dos melhores mangás já lançados, e por conta do sucesso dele, muitas obras inspiradas em ficção científica vieram na esteira, e uma das principais, se não a principal dela, é o Planets, né? Planets. Que surgiu com a proposta de fugir assim, apesar de tratar de ficção científica, de sci-fi, trazer uma abordagem um pouco mais realista para essa questão. É até um pouco contraditório, mas vocês vão entender ao longo da história. Em que vamos tratar aí de exploração espacial. Então, abordando questões ambientais, questões ecológicas, políticas e existenciais assim, ao longo do mangá. Então, o autor ele pesquisou muitas coisas, deu muito contexto para ela ficar o mais factível possível. Muita gente até fala que talvez a gente não cuidar necessariamente aí do nosso planeta, nas questões ambientais, a gente possa viver um futuro como Planets. Então, o que eu estou querendo dizer? Você vai ver nos próximos momentos aí. E bom, como eu disse, o Planets foi um sucesso, ganhou adaptação para anime, um monte de coisa. Eu vou acompanhar o roteirinho aqui, vocês não se incomodem, porque é muita coisa. Então eu peguei aqui para poder dar todos os detalhes para vocês. E bom, no primeiro volume a gente vai ter aí a introdução aí dos personagens, para vocês entenderem como funciona o universo aí de Planets, como serão abordados cada um dos personagens. Pausinha para água de novo. No volume 2 e 3, a gente vai ter o aprofundamento aí das questões geopolíticas dele, das rivalidades, dos dilemas éticos, do existencialismo como um todo. E bom, o volume 4, esse maiorzão aqui, ele vai dar aí a finalização da série e todas as questões que estavam em aberto. A premissa do mangá é que ele se passa no ano de 2075, no qual a humanidade já colonizou grande parte do espaço, só que isso veio em consequência de um problema muito grave, muito grave. Os detritos que a humanidade gerava eram jogados no espaço, então isso ficava à deriva e ameaçavam os satélites, estações, as naves e a própria vida em si, porque se podiam se acumular, enfim, dá uma série de catástrofes no efeito dominó que eles poderiam estar gerando. E nisso foi criada a profissão de coletores de lixo espacial. E aí nós encontraremos nossos protagonistas da história. Temos aí o Hashirota Hoshino, que é chamado de Hashimaki, que ele é um jovem ambicioso que sonha em ter a própria nave, ou seja, se tornar um explorador espacial, não só um lixeiro espacial, como ele é colocado. A Faye Carmichael, acho que é isso, Carmichael, nome estranho. E ela é a pilota, né, da nave, é a capitã ali da operação deles, que ele é bem pragmática, ele é bem durona, sabe? Meio sargentona, né? Aquela pessoa que já viveu bastante, assim, e viciada em fumar, tal, vários, vamos dizer assim, questões ao redor dela. E temos o Yuri Mihailokov, que é um engenheiro russo, né? Interessante esse detalhe, que trabalhei com eles, que sofreu muitas perdas ao longo da vida dele, e a principal foi a da esposa dele, num acidente com destroços espaciais. Então isso move muito da motivação dele para estar atuando aí como essa divisão aí dos coletores de lixo espacial. Ele ter pedido, infelizmente, a mulher dele. E ao longo dos volumes a gente vai ter acompanhar a rotina de coleta deles, como funciona isso, eles recolhendo a sucata, qual o destino que eles têm que dar, quais os perigos que isso pode trazer para eles, tanto técnicos quanto, enfim, outros tipos de perigos, e o preconceito deles serem vistos assim como lixeiros assim do espaço. Na nossa sociedade a gente infelizmente tem muito preconceito com a profissão assim dos garis, né? E é como se eles fossem garis espaciais, literalmente, uma profissão essencial,
e que ainda é vista com muito preconceito pela sociedade, tanto lá quanto aqui. A gente vai ver vários momentos aí introspectivos dos personagens, como o Yuri reencontrando um pertence muito importante aí da esposa dele em uma das expedições. A gente vai ter o vício de cigarros da Fê sendo combatido e como isso pode afetar toda a operação deles. E é uma crítica, né, ao vício humano, né, porque ela fuma assim, tem ambientes controlados, gente, um ambiente que você precisa ter a manipulação do oxigênio. Então, imagina o quanto isso pode ser danoso para a expedição. E o sonho do Hachimak, né, que é um garoto tão ambicioso, ele é obcecado por conquistar, por ter reconhecimento, para ele conseguir a nave dele. Só que isso bota ele em xeque em muitos momentos, porque ele é só uma pessoa pequenininha, com grandes sonhos e ambições, mas por conta do preconceito, por conta das dificuldades, será que um dia ele vai conquistar isso? O espaço é muito imenso, é muito grande, e ele não significa nada em face disso tudo? É o que a gente vai descobrir. Então, como vocês puderam ver, a gente vai estar aí trabalhando com diversos temas, como a fragilidade da humanidade em frente à vastidão do espaço, as consequências ambientais que o avanço tecnológico pode trazer. Ele é importante, mas tudo tem que ser feito controladamente, um passinho de cada vez. A busca pelo sentido, pela identidade, em diversas profissões, e não só sobre isso, mas quando em questões relacionadas ao próprio propósito da vida, a busca de sentido. O questionamento aí da humanidade, onde o progresso científico vai levar eles, o que estão dispostos a sacrificar e até que ponto eles vão permitir a humanidade florescer ou vão se maquinarizar, vamos dizer assim. Então, é muito complexo todas as questões que são abordadas ao longo de Planet. Você fala, pô, tudo isso em 4 voluminhos? São 4 voluminhos muito intensos, hein? Você não perde por esperar de ler essa obra, de verdade. E algumas curiosidades sobre o título é que ele vem do grego planet, né, que significa viajante errante. Eu não sei pronunciar o termo em grego assim, mas esse é o significado deles. Então, é a mesma raiz da palavra planeta e ela traz essa brincadeira aí com o título. É muito interessante esse detalhe. E um detalhe muito legal também, que Yukimura, para poder embasar o Planet, cientificamente falando, fez uma pesquisa na NASA e na JAXA para poder garantir a precisão técnica. Ele conseguiu acesso a pessoas, a documentação, a processos que permitiram deixar ele o mais verossímil possível a pesquisa dele para embasar o roteiro do mangá. E ele recebeu alguns prêmios, como por exemplo o Seiyun Award de 2002, que é o principal prêmio de ficção científica do Japão. Então, é muito interessante esse detalhe. Você vai ter aí o Planet se consagrando em pouquíssimo tempo, né, de 99 até 2004, como um grande clássico da ficção científica, recebendo prêmio. Ele é totalmente diferente do que a galera estava acostumada a ver na época. Beleza? E agora só para fechar, eu vou dar alguns detalhes do primeiro capítulo aí para vocês. Como eu disse, você vai ser apresentado aí ao Hachimak, a Fê, o Yuri, enfim, em todo o contexto dele de exploração espacial dele, de coletores de detritos. E o mais interessante assim dessa dinâmica deles, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, é que no volume 1 aqui, do Planets, você vai ver todo o alicerce dessa obra que talvez, principalmente você que está entrando na vida adulta, talvez possa se identificar, sabe? Com o peso de você ter um propósito, sabe? O existencialismo em si, de, pô, você não é nada em frente à sociedade, você precisa conquistar alguma coisa, você se comparar com o sucesso dos outros. Ele pega muito nessa proposta aí, usando aí de subterfúgio o contexto de exploração espacial, o contexto de sci-fi, mas é uma obra muito reflexiva, muito filosófica. E talvez se você estiver até passando por um momento que você precisa de um incentivo para conquistar aí os seus sonhos, os seus desejos e ambições,
Pode ser que a Planets te ajude nisso. A leitura é fundamental no nosso desenvolvimento. E o Planets, ele não faz por menos, ele ajuda muito a esclarecer algumas questões. E, como eu ia dizer no primeiro volume aqui do Planets também, além de tudo, ele trazer apresentar todas as reflexões, essas introspecções. Ele vai estabelecer os alicerces aí de como o peso da existência de viver no meio do lixo da humanidade durante a expansão espacial e como isso contrapõe os sonhos e as grandezas aí do nosso protagonista, o querido Hashimaki. E em face aí do cotidiano dele, e muitas vezes banal e até perigoso do espaço, porque o lixo é uma coisa banalizada, muitas vezes, né? Mas você tem aí uma abordagem seríssima e uma crítica social ferrenha feita aí pelo Yukimura há mais de 20 anos atrás. Mas ela se mantém extremamente atual aí. Você não precisa de muito embasamento para conseguir verificar aí algumas traduções disso, tanto para o nosso país quanto para o restante do mundo. E ao mesmo tempo, ele também traz fortes emoções, pessoal, como o luto, a superação, a motivação e o humor também. A Fê, ela funciona muito bem, assim, a forma irônica como ela trata o vício dela em cigarros, o Yuri com a questão da mulher dele. Então você vai ter um aprofundamento muito grande em relação a esse detalhe. Então ele é bem equilibrado em drama, crítica social, ficção científica, realismo, existencialismo, diversos temas interessantíssimos, pessoal. Eu não vou dar muitos mais spoilers nem coisa do tipo assim, para você ter o prazer de ler essa obra e experimentar o que é uma ficção científica de peso na sua coleção, beleza? Agora bora para o encerramento. Que viagem, hein, pessoal? Muita coisa bacana foi abordada aqui durante esse vídeo, a carreira aí do Yukimura, as questões aí que acompanham o mangá Planets. Olha, gente, devo falar pra vocês, aqui é um dos meus mangás favoritos. Eu leio de tudo, né? Quadrinhos, Marvel, DC, enfim. Mas os mangás me pegaram muito nos últimos anos. Eu amo obras seinen e o Planets é um dos meus favoritos. Foi um dos primeiros mangás aí que eu fiz a leitura na minha juventude e fiz a releitura dele recentemente com a ilustração da Panini e foi uma redescoberta da obra, porque você lê ele em um panorama, dependendo do momento que você se encontra na sua vida, você interpreta ele de um jeito, mas depois você vê que ele amadurece muito bem, é uma obra super atualizada, ela funciona muito bem nos dias de hoje, mesmo depois de quase 30 anos da sua publicação. Então, é um mangá que fica aqui extremamente recomendado. Pá, selinho recomendação aí da Panini, porque, cara, é muito lindo, lindo, lindo esse mangá. Desde a concepção, desde a arte, desde a conclusão, tudo nele é fantástico. Nota 10 de 10. Eu amo esse material. E se você é fã de Vinland Saga e não conhecia Planets, recomendo que você faça a leitura imediatamente, porque você vai se apaixonar por esse mangá e que só reforça aí o Makoto Yukimura como um dos maiores mangakás que já pisou aí no plano terrestre. Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês. Recomendo aí que vocês, caso tenham se interessado, adquiram ou o volume 1 ou aqui a coleção completa do mangá. Fica aí a seu critério. Não tem nenhuma, vamos dizer assim, restrição relacionada a isso. Você não precisa comprar o box para conseguir o mangá, você não precisa comprar esse aqui para depois comprar a caixinha. Fica aí a seu critério, a melhor versão aí para você. Tem disponível na Panini XP. A gente está aqui sempre prestando o melhor serviço possível para que você aí faça o melhor proveito das suas leituras, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí do amor que é os quadrinhos, os mangás, a cultura geek como um todo. Pessoal, valeu demais pela atenção de vocês. Peço aí, caso vocês tenham gostado, deixem um comentário aí positivo, uma sugestão, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, o que vocês não gostaram. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de a parte mais importante de todas, que é se inscrever ativando o sininho, que é isso que vai fazer você receber todas as notificações e receber todos os vídeos aqui da Panini XP. E é claro, ser o primeiro junto com você a saber de tudo que melhor que está rolando no universo do geek, de mangás, quadrinhos e tudo mais que a gente ainda vai trazer. Eu agradeço demais mais uma vez. Vou ficando por aqui. Caso você queira adquirir o seu volume, muito fácil, na descrição aí tem os contatos tanto do Instagram e do WhatsApp da Panini XP, e você pode adquirir o seu e, claro, deixar a sua coleção ainda mais bonita e rica com Planets. Eu vou ficando por aqui, sou o João, mais uma vez agradeço vocês e tchau, tchau, pessoal, até o próximo.